Houve um momento, você sabe exatamente qual. Aquele instante em que você despertou e percebeu. A dor havia finalmente partido. Aquele momento em que pensou naquela pessoa e sentiu apenas paz. O momento em que a carência, que parecia infinita, simplesmente evaporou. E então, algo inusitado aconteceu. Ele ou ela voltou, ou alguém ainda melhor surgiu em seu caminho, ou você simplesmente se sentiu inteira, completa, de uma maneira que jamais havia experimentado antes. Isso não é coincidência. Não é o universo conspirando a seu favor. É neurobiologia pura. Hoje vou revelar o que Carl Jung, o renomado psiquiatra e psicoterapeuta suíço, descobriu sobre o que acontece psiquicamente quando você para de precisar desesperadamente de alguém. E como Andrew Huberman, o neurocientista de Stanford, provou que esse momento de desapego, literalmente, reconecta os circuitos do seu cérebro. Isso vai mudar para sempre a forma como você entende os relacionamentos. Jung chamou isso de resgate da projeção. É um dos conceitos mais poderosos e menos compreendidos de toda a psicologia analítica. Quando você precisa desesperadamente de alguém, você não está realmente vendo essa pessoa. Você está vendo uma projeção, uma imagem que sua psique criou e sobrepôs ao ser humano real. Você projeta sobre essa pessoa tudo o que falta em você, sua segurança, sua completude, seu valor. Enquanto essa projeção está ativa, você está presa, aprisionada numa miragem, neuroticamente vinculada a uma ilusão. Mas, quando você para de precisar, algo extraordinário acontece. A projeção é resgatada e, pela primeira vez, você vê a pessoa real e, mais importante ainda, você vê a si mesma. Jung dizia que resgatar projeções é parte essencial do processo de individuação. O caminho para se tornar inteira, a união sagrada interna, que precede qualquer relacionamento saudável externo. Huberman provou isso no nível dos neurotransmissores. Quando você está em estado de necessidade emocional, seu cérebro opera em modo de escassez. Os circuitos de dopamina estão hiperativos, buscando constantemente a próxima dose do objeto de seu desejo. Os níveis de cortisol permanecem elevados, mantendo você em estado crônico de estresse. A ocitocina, o hormônio da conexão, fica vinculada a uma única fonte, tornando você dependente. É literalmente vício. A neurociência é clara sobre isso. Mas quando você genuinamente para de precisar, quando o desapego não é uma estratégia, mas uma realidade interna, esses circuitos se reconfiguram, a dopamina se estabiliza, o baseline sobe. Você para de precisar de picos externos, porque seu sistema interno está equilibrado. O cortisol normaliza. O estado crônico de alerta se dissolve. Você pode finalmente relaxar em sua própria pele. A ocitocina se redistribui. Em vez de estar concentrada em uma única fonte, ela se espalha. Você pode sentir conexão com amigos, família, consigo mesma, com a vida. Isso não é metáfora. São mudanças mensuráveis em ressonâncias magnéticas funcionais. Eu quero que você entenda a profundidade dessa transformação. Não estamos falando de sentir-se melhor. Estamos falando de tornar-se uma pessoa diferente no nível neurológico. O cérebro de alguém que precisa desesperadamente é estruturalmente diferente do cérebro de alguém que é completo em si mesmo. Os padrões de ativação são diferentes.
Os níveis de neurotransmissores são diferentes. Até a conectividade entre as regiões cerebrais é diferente. E a transição entre esses dois estados, a transição da necessidade para a completude, pode ser rastreada, medida, documentada. Jung intuiu isso há mais de um século. Huberman confirmou com tecnologia que Jung nem poderia imaginar. Deixe-me explicar exatamente o que acontece no seu cérebro durante esse processo. Uma pesquisa de 2024 sobre a neurobiologia do apego revelou algo fascinante. Existe um crosstalk, uma conversa cruzada, entre dopamina e ocitocina no estriado. Esses dois neurotransmissores trabalham juntos, combinando motivação e vigor, com foco social. Quando você está em estado de necessidade, essa conversa está desequilibrada. A dopamina domina, criando comportamento de busca compulsiva. Você checa o telefone obsessivamente, analisa cada mensagem, interpreta cada silêncio. Quando você para de precisar, o equilíbrio se restaura. A ocitocina assume seu papel apropriado. Você pode se conectar sem desespero, pode amar sem dependência. Helena Fischer, a neurocientista do amor, identificou 3 sistemas cerebrais distintos envolvidos em relacionamentos. Desejo, governado pela testosterona; atração, governada pela dopamina; e apego, governado pela ocitocina e vasopressina. Quando você precisa de alguém desesperadamente, esses 3 sistemas estão em caos. A dopamina da atração está em overdrive. O apego está distorcido em dependência. Até o desejo fica confuso, misturando atração física com carência emocional. Quando você para de precisar, cada sistema volta ao seu lugar. Você pode sentir atração sem obsessão, apego sem dependência, desejo sem desespero. Jung viu isso décadas antes da neurociência confirmar. Ele observou em seus pacientes que o momento de libertação sempre precedia a transformação. Ele descreveu uma paciente que passou anos obcecada por um homem que não a queria. Ela construiu sua vida inteira ao redor dessa necessidade. Sua identidade, seus sonhos, seu senso de valor. Então, através do trabalho analítico, algo mudou. Ela começou a ver que não amava o homem real. Amava uma projeção de sua própria essência masculina interior, a parte masculina de sua psique, que ela nunca havia desenvolvido internamente. No momento em que ela resgatou essa projeção, no momento em que ela integrou sua essência masculina interior e parou de precisar de um homem externo para se sentir completa, tudo mudou. O homem voltou-se interessado, disponível, mas ela já não precisava dele, e dessa posição de não necessidade, ela pôde finalmente ver quem ele realmente era e escolher conscientemente, não reativamente. Jung disse: enquanto você projeta, você não pode ver. E enquanto você não pode ver, você não pode escolher livremente. A necessidade é uma prisão. O desapego é a chave. Emma Jung, esposa de Carl Jung e brilhante analista por direito próprio, escreveu extensivamente sobre o processo de integração da essência masculina interior nas mulheres. Ela observou que mulheres que projetam sua essência masculina interior sobre homens externos frequentemente escolhem parceiros que são inadequados. Precisamente porque a projeção obscurece a realidade, ela notou um padrão fascinante. Quanto mais intensamente uma mulher projeta, mais ela escolhe homens que eventualmente a decepcionarão. Não por acaso, por necessidade psíquica. O inconsciente escolhe parceiros inadequados para forçar o resgate da projeção.
Se o parceiro fosse perfeito, nunca haveria razão para olhar para dentro. A decepção é o convite para a individuação. Isso explica por que tantas mulheres, depois de um relacionamento devastador, emergem transformadas, não apesar da dor, mas por causa dela. A dor forçou o resgate da projeção, que elas nunca teriam retirado voluntariamente. A pesquisa de 2024 sobre apego e dor emocional confirma isso de uma perspectiva neurológica. Estudos mostraram que o processo de coração partido ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física, mas também ativa regiões associadas à reorganização neural. O cérebro está literalmente se reconfigurando durante a dor do desapego. Está desfazendo conexões antigas e criando espaço para novas. É como se o seu eu estivesse passando por uma reforma, uma reconstrução. Andrew Huberman explica isso através do conceito de baseline de dopamina. Cada pessoa tem um nível básico de dopamina que determina como se sente normalmente. Quando você se torna dependente de algo ou alguém para sentir prazer, você eleva artificialmente esse baseline. É como usar uma droga. Você busca aquele pico de felicidade. Então, quando a fonte não está disponível, você cai abaixo do seu baseline natural. Sente-se vazio, incompleto, desesperado. É a famosa BAD, a ressaca emocional. A doutora Anna Lembke, que apareceu no Huberman Lab, explicou de forma brilhante: dopamina é sobre querer, não sobre ter. Quando você está em estado de necessidade, você está permanentemente em modo de querer, nunca satisfeita, sempre buscando. É como viver numa eterna Black Friday, sempre atrás da próxima oferta. Quando você para de precisar, você sai do modo de querer. Seu baseline se estabiliza. Você pode finalmente apreciar o que tem, em vez de perseguir eternamente o que falta. É como finalmente saborear um café quentinho, sem a ansiedade de ter que fazer mais alguma coisa. Isso explica por quê, muitas vezes, os caras voltam quando a mulher para de correr atrás. Não é joguinho, não é estratégia. É que a energia mudou. A necessidade desesperada que os afastava se transformou em presença completa que os atrai. É como um ímã que antes repelia e agora atrai. Carl Jung foi específico sobre como esse processo funciona na dinâmica entre homens e mulheres. Ele mergulhou fundo na psique humana. Ele disse que a mulher frequentemente projeta sua essência masculina interior, o ânimos, sobre um homem externo. Ela vê nele o que ela mesma precisa desenvolver internamente: força, direção, propósito. É como se ela buscasse no outro as peças que faltam no seu próprio quebra-cabeças. Enquanto ela projeta, ela precisa dele, não do homem real, mas da função psíquica que ele representa. É uma necessidade ilusória, baseada numa projeção. Quando ela resgata a projeção e desenvolve sua própria essência masculina interior, a necessidade se dissolve. Ela se torna completa em si mesma e, paradoxalmente, isso a torna infinitamente mais atraente. É como se ela florescesse, irradiando uma beleza que vem de dentro. Jung chamou isso de união sagrada interna, o casamento sagrado interior, a união do masculino e feminino dentro da própria psique. Só depois desse casamento interno é que um casamento externo saudável se torna possível. É como construir uma casa sobre um alicerce sólido. A neurociência valida isso de uma perspectiva diferente, mas igualmente poderosa. Pesquisas de 2024 mostraram que pessoas com apego seguro têm maior ativação dos circuitos mesocorticolímbicos e dos sistemas de ocitocina.
Elas podem se conectar sem dependência porque seus sistemas internos de recompensa estão equilibrados. É como ter uma base emocional estável que permite conexões saudáveis. Pessoas com apego inseguro, por outro lado, mostram maior ativação dos circuitos nigrostriatais de dopamina. Esses são os circuitos de busca compulsiva, de hábito, de dependência. É como estar preso num ciclo vicioso, sempre buscando a próxima dose de prazer. A boa notícia é que esses circuitos podem mudar. A neuroplasticidade permite reconexão, mas essa mudança não acontece enquanto você está em modo de necessidade ativa. É como tentar mudar a rota de um rio enquanto ele está em plena cheia. O paradoxo é que você precisa parar de precisar para poder mudar os circuitos que fazem você precisar. É como um nó que só se desfaz quando você relaxa a tensão. Existe um teste simples para saber se você está em estado de projeção ou de amor verdadeiro. Jung o descreveu com precisão. É um farol que ilumina o caminho. Quando você projeta, você idealiza. Você não vê os defeitos da pessoa, ou se vê. Os transforma em qualidades. Você se sente incompleta sem ela. Você perde o senso de si mesma quando está com ela. É como viver num conto de fadas, onde a realidade é distorcida. Quando você ama verdadeiramente, você vê. Você reconhece os defeitos e os aceita. Você se sente completa independentemente da presença dela. Você mantém seu senso de identidade mesmo na intimidade mais profunda. É como admirar uma obra de arte, com todas as suas nuances e imperfeições. A diferença neurológica entre esses dois estados é mensurável. No estado de projeção, a hiperativação da amígdala e do sistema de recompensa, criando uma espécie de mania romântica. É como estar sob o efeito de uma droga, com picos de euforia e quedas bruscas. No estado de amor maduro, a ativação equilibrada desses sistemas junto com maior ativação do córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento e pela perspectiva. É como ter um piloto automático que te mantém no controle. Amor maduro não é menos intenso, é diferente. É uma intensidade que não consome, que não destrói, que não deixa você vazia quando a pessoa não está por perto. É como uma chama que queima suavemente, aquecendo sem te queimar. Huberman chama isso de homeostase social. Um estado onde suas necessidades sociais e emocionais são satisfeitas de múltiplas fontes, em vez de dependentes de uma única pessoa. É como ter um jardim diversificado, onde a beleza e a abundância vêm de várias fontes. Como quebrar esse ciclo? Jung oferecia um caminho através da consciência. Primeiro, reconhecer a projeção. Perceber que o que você sente como amor pode ser, na verdade, uma dependência de uma imagem que você criou. É como tirar a máscara e enxergar a realidade. Segundo, investigar o que você está projetando. O que exatamente você precisa dessa pessoa? Segurança? Validação? Direção? Esses são aspectos de você mesma que você ainda não desenvolveu. É como fazer um inventário das suas necessidades e assumir a responsabilidade por elas. Terceiro, resgatar conscientemente a projeção. Isso significa aceitar que a pessoa real nunca vai preencher esse vazio, porque não é função dela preenchê-lo, é função sua. É como recuperar o poder sobre a sua própria vida. Quarto, desenvolver internamente o que você buscava externamente. Se você projetava força, desenvolva sua própria força. Se projetava segurança, construa sua própria segurança.
Se projetava valor. Reconheça seu próprio valor. É como se tornar a pessoa que você sempre quis ter ao seu lado. Huberman adiciona ferramentas neurológicas a esse processo. Um verdadeiro arsenal para a sua transformação. Práticas que estabilizam o baseline de dopamina. Evitar empilhar múltiplas fontes de prazer, como música, mais cafeína, mais socialização, porque isso causa crashes. Permitir que a dopamina se estabilize naturalmente através de períodos de menor estimulação. É como dar um detox para o seu cérebro. Exercícios que normalizam o cortisol. Respiração fisiológica. Exposição à luz matinal. Exercício físico regular. É como calibrar o seu sistema nervoso, práticas que redistribuem a ocitocina. Conexões sociais variadas em vez de dependência de uma única fonte. Toque físico não romântico. Contato com animais. Meditação de amor e bondade. É como fortalecer os seus laços sociais, criando uma rede de apoio. Tudo isso trabalha junto para criar as condições neurológicas onde o desapego se torna não apenas possível, mas natural. É como plantar as sementes para um futuro mais saudável e feliz. Há um fenômeno que Jung observou repetidamente em seus pacientes. Ele chamou de a lei da atração psíquica invertida. Uma das grandes ironias da vida. Enquanto você precisa desesperadamente de algo, você o repele. Quando você para de precisar, você o atrai. É como um paradoxo. Isso não é magia. É psicologia e neurobiologia trabalhando juntas. É a ciência por trás do deixar ir. Quando você está em estado de necessidade, sua energia é de escassez. Você se aproxima do outro como alguém que precisa ser completado. Isso ativa no outro uma resposta instintiva de afastamento. Ninguém quer carregar o peso de ser a fonte de completude de outra pessoa. É como um fardo pesado demais para suportar. Quando você para de precisar, sua energia é de abundância. Você se aproxima como alguém que já é completa e está oferecendo compartilhar essa completude. Isso ativa no outro uma resposta instintiva de aproximação. É como um convite irresistível. A pesquisa sobre ocitocina confirma isso. A ocitocina liberada em estados de segurança e abundância promove conexão e confiança. A ocitocina liberada em estados de ansiedade e necessidade promove comportamentos de apego ansioso que afastam os outros. É como um veneno. O mesmo hormônio. Efeitos opostos, dependendo do estado interno de quem o libera. Uma prova de que a nossa mente e o nosso corpo estão intrinsecamente ligados. Houve um momento, aquele instante específico, que a gente nunca esquece. O momento em que, de repente, a dor simplesmente desaparece. Aquele pensamento que antes era um turbilhão e agora se transforma em serenidade. Aquela necessidade que parecia insaciável, que se desfaz como fumaça. Então, algo inesperado acontece. A pessoa volta. Surge alguém ainda melhor. Ou, simplesmente, você se sente completa, inteira, de uma forma que nunca imaginou ser possível. Isso não é obra do acaso, não é o destino. É a pura e simples neurobiologia em ação. Hoje, vamos desvendar os segredos por trás das descobertas de Carl Jung sobre o que acontece na nossa psique quando deixamos de precisar desesperadamente de alguém. E como Andrew Huberman, renomado neurocientista de Stanford, comprovou que esse momento de libertação reconecta, literalmente, os circuitos do nosso cérebro. Prepare-se. A forma como você entende os relacionamentos nunca mais será a mesma.
Isso explica um fenômeno que muitas mulheres vivenciam, mas não entendem quando elas estão desesperadas. Tudo o que fazem afasta a pessoa. Quando finalmente desistem genuinamente, a pessoa volta. Não é jogo do universo, é neurobiologia pura, a energia da carência, ativa nos outros, circuitos de evitação, a energia de completude, ativa circuitos de aproximação, é automático, inconsciente, incontrolável. E é por isso que fingir desapego não funciona. O cérebro do outro detecta a diferença entre desapego real e estratégico, mesmo que você não diga nada, mesmo que haja perfeitamente. Sua neurobiologia comunica a verdade. Quando você genuinamente não precisa, sua ocitocina é liberada de forma diferente. Sua linguagem corporal muda em milhares de microformas, que você não controla conscientemente. Seu tom de voz altera frequências, que o ouvido do outro registra inconscientemente. Você não pode enganar a biologia. Você só pode transformá-la. Deixe-me falar sobre o que realmente acontece no cérebro. Quando você passa da necessidade para o desapego. Primeiro, há uma fase de abstinência. Seu cérebro está acostumado com os picos de dopamina que a pessoa proporcionava. Quando você começa a se afastar, sente desconforto, ansiedade, uma urgência quase física de buscar contato. Essa fase pode durar dias ou semanas. É crucial não ceder. Cada vez que você cede e busca a dose, você reseta o processo. Segundo, e vem a estabilização. Seu baseline de dopamina começa a normalizar. O desconforto diminui. Você começa a encontrar prazer em coisas que antes pareciam insípidas, comparadas à intensidade da necessidade. Terceiro, a reorganização neural. Essa é a fase onde a verdadeira mudança acontece. Os circuitos que estavam hiperfocados em uma única fonte de recompensa começam a se redistribuir. Você não apenas para de precisar dessa pessoa específica, você para de precisar de qualquer pessoa dessa forma. Quarto, a integração. Você desenvolve internamente o que buscava externamente. Sua essência masculina interior se integra. O resgate da projeção é permanente. Você se torna completa, de uma forma que não pode ser desfeita por nenhuma circunstância externa. Jung disse que essa jornada é o propósito real de todo relacionamento difícil. Não é para você conseguir a pessoa, é para você conseguir a si mesma. Cada pessoa que você amou e perdeu, cada necessidade que não foi preenchida, cada coração partido, era um convite para desenvolver internamente o que você buscava externamente. A dor não era punição, era iniciação. Huberman valida essa sabedoria com dados sobre neuroplasticidade. Ele explica que momentos de frustração e desconforto são, na verdade, gatilhos para a mudança neural. Quando você não consegue o que quer, quando a necessidade não é satisfeita, o cérebro entra em estado de alerta, que facilita a reconexão de circuitos. Se você sempre conseguisse o que precisa, exatamente quando precisa, nunca cresceria, nunca mudaria, nunca se tornaria completa. A necessidade não satisfeita é o motor da transformação. Jung observou isso repetidamente em seu trabalho clínico. Os pacientes que mais cresciam eram aqueles que enfrentavam as maiores frustrações. Os que tinham tudo facilmente. Permaneciam estagnados, os que lutavam, os que sofriam, os que eram forçados a olhar para dentro, por não conseguirem o que queriam fora. Esses
eram os que se individuavam. Ele chegou a dizer que agradecia pelas neuroses de seus pacientes, porque a neurose era o convite para o crescimento. Sem ela, a pessoa permaneceria para sempre na superfície de si mesma. A pesquisa contemporânea sobre crescimento pós-traumático confirma essa sabedoria. Estudos mostram que pessoas que passam por dificuldades significativas, incluindo términos dolorosos, frequentemente reportam níveis mais altos de bem-estar, anos depois, do que antes do trauma. Não apesar da dor, por causa dela. A dor forçou uma reorganização que o conforto nunca teria permitido. Há também a questão do timing. Muitas mulheres perguntam: quanto tempo leva para parar de precisar? A resposta de Huberman é que depende de vários fatores: a duração do relacionamento, a intensidade do vínculo, a saúde do seu sistema dopaminérgico baseline, suas práticas de autocuidado durante o processo. Em geral, a neurociência sugere que leva de 30 a 90 dias para recalibrar significativamente os circuitos de recompensa. Mas isso assume que você não está cedendo às recaídas, que não está buscando a dose, mesmo em pequenas formas, como stalkear redes sociais ou reler mensagens antigas. Cada recaída reseta o relógio. Cada vez que você cede à necessidade, você fortalece os circuitos que está tentando enfraquecer. É exatamente como qualquer vício e precisa ser tratado com a mesma seriedade. Para as mulheres que estão ouvindo isso e ainda estão em estado de necessidade ativa, tenho uma mensagem importante. Você não precisa forçar o desapego. Isso seria apenas mais uma forma de controle, mais uma estratégia, mais uma manipulação. E manipulações não funcionam, porque o cérebro sabe a diferença entre desapego real e desapego estratégico. O que você pode fazer é começar o trabalho interno. Pergunte-se: o que exatamente eu preciso dessa pessoa? Escreva. Seja específica. Depois pergunte: esses são aspectos que eu poderia desenvolver em mim mesma? Quase sempre, a resposta é sim. Então comece a desenvolver. Você precisa de alguém que te faça sentir segura? Construa sua própria segurança. Você precisa de alguém que te valide? Aprenda a se validar. Você precisa de alguém que dê direção à sua vida. Assuma a direção da sua própria vida. Conforme você desenvolve internamente, a necessidade externa naturalmente diminui. Não por força de vontade, por completude. E conforme a necessidade diminui, os circuitos cerebrais se reconfiguram. A dopamina estabiliza. O cortisol normaliza. A ocitocina se redistribui. E então, algo mágico acontece. Você olha para a pessoa que antes parecia o centro do seu universo e vê apenas um ser humano, com qualidades e defeitos, digno de amor, talvez, mas não necessário para sua existência. Esse é o momento da libertação. Jung passou seus últimos anos refinando uma ideia que resume tudo isso. Ele disse que o relacionamento entre dois seres humanos só pode ser verdadeiramente saudável quando cada um fez primeiro o casamento interno, a união do masculino e feminino dentro de si. Enquanto você busca no outro o que falta em você, você não está amando, está consumindo, está usando o outro como droga para preencher um vazio que só você pode preencher. Quando você para de precisar e passa a escolher, tudo muda. Você não se relaciona mais a partir da carência. Se relaciona a partir da abundância. Huberman confirma isso com pesquisas sobre os 3 sistemas de Helena Fischer: desejo, atração e apego.
funcionam de forma completamente diferente quando estão equilibrados versus quando estão em caos. Houve um momento, aquele instante que fica gravado na memória. O momento em que, de repente, a dor se dissipa. Aquele pensamento que antes era uma tempestade e agora se transforma em calmaria. Aquela necessidade que parecia inextinguível, que se desfaz como névoa ao amanhecer. Então, algo inesperado acontece. A pessoa amada retorna. Surge alguém ainda melhor em sua vida. Ou simplesmente você se sente inteira, completa, de uma forma que nunca imaginou ser possível. Isso não é obra do acaso, não é predestinação. É a pura e simples neurobiologia em ação, meus amigos. Hoje, vamos desvendar os segredos por trás das descobertas de Carl Jung sobre o que acontece na nossa psique quando deixamos de precisar desesperadamente de alguém. E como Andrew Huberman, o renomado neurocientista de Stanford, comprovou que esse momento de libertação reconecta, literalmente, os circuitos do nosso cérebro. Preparem-se. A forma como vocês entendem os relacionamentos nunca mais será a mesma. No caos da necessidade, esses sistemas se misturam e se embaralham. Você já não sabe se quer a pessoa de verdade, se está atraída ou se está simplesmente apegada ao hábito de precisar dela. No equilíbrio do desapego, cada sistema opera com clareza. Você pode sentir atração genuína, sem se perder de você mesma. Pode se apegar, sem se dissolver na outra pessoa. Pode desejar, sem depender. Isso é maturidade emocional. E começa no exato momento em que você para de precisar. A pesquisa mais recente sobre plasticidade cerebral nos mostra que essa mudança não é apenas possível. É mais rápida do que se pensava, com as práticas certas, com a consciência adequada. Os circuitos cerebrais podem se reconectar em questão de semanas ou meses. Você não está condenada a precisar para sempre. Você não está presa em padrões de dependência que nunca irão mudar. Seu cérebro está esperando o sinal para mudar. E esse sinal é a sua decisão de parar de buscar fora. O que só pode ser encontrado aí dentro, em você mesma. Jung disse: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O sonho de que alguém vai te completar. É exatamente isso. Um sonho, uma ilusão, uma projeção sua. O despertar é reconhecer que você já é completa. Sempre foi. Você apenas não sabia. E no momento em que você sabe disso, no momento em que você para de precisar e começa a simplesmente ser, seu cérebro muda, literalmente, neurologicamente, permanentemente. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma reflexão que Jung nos ofereceu no final de sua vida. Ele disse que o maior presente que podemos dar a outro ser humano é a nossa própria individuação, a nossa própria completude. Quando você se torna completa, você não apenas para de precisar dos outros de forma doentia, você se torna capaz de amá-los de verdade, de vê-los como eles realmente são, de se conectar sem consumir, de estar presente sem depender. Essa é a diferença crucial entre relacionamento saudável e codependência, entre amor verdadeiro e vício, entre união e fusão. Andrew Huberman diria que essa completude tem uma assinatura neurológica específica, níveis estáveis de dopamina, que não dependem de fontes externas, cortisol baixo, indicando um sistema nervoso calmo e equilibrado, ocitocina disponível para múltiplas conexões, não monopolizada por uma única pessoa. Esse é o estado a partir do qual relacionamentos saudáveis se tornam possíveis, e não antes. Você não encontra a pessoa certa, estando quebrada e esperando que ela te conserte.
Você encontra a pessoa certa, estando completa e oferecendo compartilhar essa completude. E aqui está a promessa que tanto Carl Jung quanto Andrew Huberman fazem, cada um à sua maneira. Essa completude está disponível para você. Agora, independentemente de quanto tempo você passou precisando, independentemente de quantos relacionamentos fracassaram, independentemente de quão profunda parece ser a ferida, os circuitos cerebrais podem mudar, as projeções podem ser resgatadas, a união sagrada interna pode acontecer, e quando acontece, tudo muda. Não apenas seus relacionamentos, sua relação consigo mesma, sua experiência de vida, sua capacidade de estar presente no mundo, sem precisar constantemente que o mundo te complete. Isso é maturidade psicológica, é saúde neurológica. É o que Jung chamou de individuação e o que Huberman chamaria de homeostase emocional otimizada. E começa no momento em que você para de precisar. Se este conteúdo tocou você e revelou algo sobre seus próprios padrões de comportamento, inscreva-se neste canal. Aqui nós decodificamos os mistérios da psique humana, através das lentes de Carl Jung e da neurociência moderna. A mudança começa com a consciência, mas se completa com a ação. Comece hoje, pare de precisar e observe seu cérebro se transformar.